Eu não vou me alongar muito aqui nesse pós-jogo não, tá? Porque daqui a pouco tem Conmebol Libertadores e Sul-Americana, que é o foco, né? É o nosso foco aqui no canal. Apesar de eu falar de futebol europeu também, de Champions League principalmente, mas Libertadores é o nosso foco. Daí daqui a pouco vai ter Fluminense, vão ter vários jogos aí, então não vou me alongar muito, não vai ter muita edição e nem computador. Mas assim, cara, que tarde de Champions League, viu? Primeira coisa que eu tenho a destacar, a aura europeia é muito boa, viu? Começa o jogo, toca aquele hino da Champions League, as pessoas civilizadas assistindo, as pessoas elegantes. Porra, a aura europeia é muito boa. Eu espero um dia estar assistindo o jogo de Champions League. Poder ter a oportunidade de ir até lá e assistir um jogo da Liga dos Campeões. É muito bom, tá? Muito bom. Aí começa a tocar aquele hino da Champions, cara. Eu gosto muito da hora latina, tá? Eu gosto muito da Libertadores. Mas a Champions, cara, a Champions, porra, é realmente muito foda. E até no jogo mesmo. Assim, cara, me perdoe. Quando você assiste um jogo do Campeonato Brasileiro e você para pra assistir um jogo da Champions, a diferença é muito grande. É meio óbvio falar isso, né? Só que é tão grande que você se impressiona cada vez que você vai assistir um jogo da Champions. Olha o segundo gol do Bayern de Munique. Olha o tic-tac. Gnabry, aí Luiz Dias faz o gol, né? Gnabry, aí teve uma tabela com o outro jogador que eu esqueci o nome lá. Mas olha o tic-tac do Bayern no primeiro gol. E que time é esse do Bayern? É muito bom ver o Bayern jogar. Pressionando a saída de bola do Real Madrid. Fez o gol numa jogada muito bem trabalhada. Aquele primeiro gol foi realmente sensacional. E na primeira etapa, foi um jogo muito equilibrado. Para mim, foi um jogo equilibrado no geral. É só você olhar a estatística. 20 finalizações de cada lado, 17 finalizações totais em direção ao gol. 9 de um e 8 do outro. 9 do Bayern, 8 do Real Madrid. E, cara, cada um na sua proposta, né? O Bayern de Munique tem aquela proposta de qualquer adversário, em qualquer lugar, eu vou atacar, eu vou pra cima, eu vou fazer meu jogo, eu vou me impor em cima do adversário. Em vários momentos hoje o Bayern conseguiu empurrar o Real Madrid pra trás, mesmo jogando no Santiago Bernabéu, mesmo jogando lá na Espanha. E o Real Madrid, aquilo, né, saindo em transição rápida, o Vini Júnior e o Vini Júnior e o Mbappé são as alas de escape do Real Madrid. Se o primeiro tempo o Real Madrid teve três grandes chances de gol que obrigaram boas defesas do Neuer. Tira Vini Júnior e tira Real Madrid. Não teria tido essa chance, porque todas as três passaram pelo pé de Vini Júnior e de Mbappé. Uma jogada cara a cara perdida por Mbappé na cara do Neuer, outra do Vini Júnior de fora da área também, e outra também do Mbappé. Ou seja, o Real perdeu gol pra caramba, tá? E Neuer também hoje foi um dos destaques da partida a favor do Bayern de Munique. Ou seja, tu percebe que analisar um jogo desse e você dizer que tal time foi melhor, o outro time foi melhor, cara, é um jogo muito equilibrado. Foi um jogo muito equilibrado, como deve ser um jogo de Champions League. O Real Madrid, uma hora, foi melhor, jogou melhor do que o Bayern, amassou o Bayern aqui na reta final, por exemplo, agora, quando o Real Madrid precisava buscar o resultado. O Real Madrid se impôs, o Real Madrid empurrou o Bayern para trás. Como em outros momentos também, o Bayern também impôs em cima do Real Madrid e empurrou o Real Madrid para trás. Então, quem foi melhor, quem foi pior no jogo? Cara, pra mim, ninguém. Pra mim, foi um jogão de Champions League, como deve ser. E ambos fizeram um partidão no jogo de hoje, tá? E o Real Madrid... Cara, tu pega o elenco. Real Madrid, elenco, Bayern de Munique. No coletivo, eu acho o elenco do Bayern de Munique melhor do que o Real Madrid. Não à toa venceu o jogo de hoje. E jogando bonito, e jogando se impondo em relação ao adversário. Agora, o Real Madrid ele tem dois excelentes jogadores, né? Vini Júnior e Mbappé. Vini Júnior só no clube, né? Porque na seleção às vezes ele deve um pouquinho. Às vezes não, na maioria das vezes, né? No último jogo ele fez um bom jogo, mas na maioria ele deixa um pouco a desejar. Não é melhor do que Mbappé, mas é um jogador ali que é importante pro Real Madrid. Então, o Real Madrid ele tem esses dois grandes jogadores. Agora, coletivamente falando, o Bayern de Munique realmente dá de 1.000-0 no Real Madrid, tá? 1.000-0. E a gente vai chegar lá, mas eu acho que o Bayern de Munique hoje encaminhou a sua classificação à semifinal da Champions. Já tá classificado? Não tá? É papo pra depois. Eu parei aonde? No primeiro tempo, né? Pois é. E aí, velho, o Real Madrid, ele perdeu 3 grandes gols de cara. E o início do jogo foi pressão do Bayern de Munique. O Bayern começou, ó, pressão do Bayern em cima do Real Madrid. Depois o Real Madrid melhora um pouquinho, começa a pressionar o Bayern. E aí, o Vini Júnior e o Mbappé perderam aquelas grandes chances de gol, né? Pois é. Aí lá no final da primeira etapa, o Bayern continua com posse de bola, continua ocupando o campo de ataque do Real Madrid. Era questão de tempo, né? 1-0 pro Bayern, golaço, tá? Golaço, muito bem trabalhado.
E aí, volta o segundo tempo, o Bayern já faz 2-0. Bayern, já faz 2-0 ali com o Harry Kane, numa bela assistência do Olise, né? Eu não sei se é Olise ou Olise, acho que é Olise. Se tiver um acento, não é, um acento agudo, não é Olise, senão é Olise, tá? Então, o Bayern faz 2-0. Quando o Bayern faz 2-0, eu falei, rapaz, e o Real Madrid, apesar de ter chances de gol, pra mim o Bayern, em termos de bola jogada, jogava melhor do que o Real Madrid. Tava mais no campo de ataque, jogava mais com posse de bola, tava melhor do que o Real Madrid. E aí eu falei, porra, se esse jogo for 2-0 realmente pro Bayern de Munique, eu vou cravar, o Real Madrid tá eliminado. Só que na Champions é assim, né? A gente crava meio que falando, olha, não duvide de nada, mas eu acho que vai ser eliminado. Alta chance, quase 100% de chance de ser eliminado. Mas a gente fica meio assim, né? Porque Champions League não pode cravar nada. Mas se fosse 2-0 eu ia falar aqui, o Real Madrid está eliminado da Champions League. Mas aí o Real Madrid melhora no jogo, começa a empilhar boas chances. O Mbappé perdeu uma chance cara a cara com o goleiro Neuer. Vini Júnior também perdeu aquela chance, que foi, acho que, a chance mais inacreditável do jogo. Então percebe, o Real Madrid empilhou chances também, cara a cara com o goleiro. Não é que foram chances esporádicas, não. Foram chances cara a cara com o goleiro. Cara a cara com o Neuer. Aquela que o Vini Júnior perdeu, é papo da torcida do Real Madrid protestar pesado. Porque, porra, cara a cara com o goleiro, tava livre. Era só tirar do goleiro e ele acaba tirando e mandando a bola pra fora. Mas beleza, né? Depois o Mbappé perdeu outro gol de cara. Aí finalmente o Mbappé faz o gol, né? Um gol estranho pra cacete. Mbappé bate, aí Mbappé chuta, a bola bate no Neuer, bate no travessão e entra. Claramente entrou, né? Mas eu fiquei até assim, o que foi que aconteceu aí? Porque, pô, foi um gol estranho pra cacete, né? Aí beleza, 2-1. Aí o Real Madrid tentou o máximo, atacou, buscou o segundo gol, buscou o empate. O Bayern no contra-ataque também. Champions League é assim, né? É ataque contra-ataque. É ataque contra-ataque. Até quando um tava melhor, o outro conseguia vir no contra-ataque e também ter boas chances. Então foi um jogo muito laicar. Quando o Real Madrid tava melhor, o Bayern conseguiu encaixar também bons contra-ataques. Quando o Bayern tava melhor, o Real Madrid também conseguiu encaixar bons contra-ataques. E na reta final foi assim. O Bayern poderia também ter matado o jogo no final ali, numa boa chance criada ali na reta final, mas ficou nisso, né? 2-1. E o Real Madrid poderia ter empatado esse jogo na reta final, aí, porque na reta final o Real Madrid foi realmente melhor do que o Bayern. Mas é aquilo, nos gols esperados do Flashcore, né, tá lá 3-2 pro Bayern de Munique nos gols esperados. É basicamente isso aí, velho. Se fosse por meritocracia mesmo, o Bayern pra mim era pra ter ganho, mas por 3-2 por ali, ou um 3-3. Enfim, foi 2-1. Não tem si no futebol. Foi 2-1, é isso aí, acabou. Agora é o seguinte, no jogo de volta, o Bayern pra mim ele encaminhou a sua classificação à semifinal. Eu ia falar aqui que se o Real Madrid perdesse, já estava eliminado. Porque jogar lá na Baviera, jogar lá no Allianz Arena, Allianz Parque do Palmeiras, Allianz Arena do Bayern. Jogar lá, na Alemanha, é muito complicado, a gente sabe. Se o Bayern se impõe jogando fora de casa, imagine jogando dentro de casa na Allianz Arena. Eu ia falar, Real Madrid tá fora, tá eliminado. Mas não vou falar, sabe por quê? Porque a diferença é de um gol só. E a gente viu no jogo de hoje como a Champions League é maluca, imprevisível. E como esse confronto aí está maluco e está imprevisível. Eu não vou me surpreender se nada acontecer no jogo de volta. Se o Bayern meter uma goleada, se o Real Madrid meter um 3-0, se o Real Madrid vencer e for pra prorrogação, for pros pênaltis, eu não vou me surpreender. Se for empate também, 3-3, ou 2-2, ou 0-0. 0-0 não. A única coisa que eu vou me surpreender é se o jogo de volta for muito ruim. For 0-0 com um péssimo futebol praticado, com piquezinho de Série B. Aí eu vou me surpreender. Tirando isso, qualquer coisa, tudo pode acontecer. Simplesmente tudo pode acontecer. Então é um confronto que está muito em aberto e o jogo de volta vai ser sensacional. Agora, você ir pro jogo de volta com a vantagem do empate, jogando dentro de casa, é realmente uma vantagem muito grande. Porque, porra, jogando dentro de casa, com a vantagem de poder empatar, se o Bayern de Munique chegar lá, já começar abrindo 2-0, já complica bastante pro Real Madrid. Igual fez hoje, por exemplo. Fez um, aí no início do segundo tempo fez outro. Já complica bastante pro Real Madrid no jogo de volta, porque já está perdendo de 1-0. Já está perdendo por um gol de diferença, na verdade, né? Então, vai ser é difícil de prever. É difícil chegar aqui e falar, vai acontecer tal coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tá 100% aberto. Tá 100% imprevisível. Então, eu não perco o jogo de volta por nada, tá? Vai ser na quarta-feira, porque quem joga terça, na outra semana joga quarta. Vai ser no mesmo dia do jogo do Sporting, né? Hoje mesmo, eu não assisti Sporting Arsenal. Não assisti. E amanhã, eu acho que eu vou assistir Barcelona e Atlético de Madrid, mas eu vou tentar
colocar outra tela. Eu não gosto muito de ficar vendo o jogo ao mesmo tempo, sabe? Porque senão eu não consigo focar em um. Se eu ficar focando em dois, eu não consigo focar. Eu acabo não vendo nada de nenhum dos dois. Eu sou assim. Se eu ficar focando em duas coisas ao mesmo tempo, eu acabo não fazendo nada, sabe? Então eu não gosto muito de ficar dividindo tela, tanto que hoje eu não dividi. Eu soube que o Arsenal venceu por 1-0. Pra mim, velho, analisando o resultado, o Arsenal vencer por 1-0 em Portugal, pelo adversário do Arsenal, eu acho que o Arsenal tem tudo para passar na Emirates. Claro, Champions League é aquilo que eu digo, né? Não dá para cravar. Mas agora, eu acho que o Arsenal tem tudo para vencer na Emirates e passar também. Inclusive, esse jogo do Bayern, eu achava que o Real Madrid ia ganhar e o Bayern ia reverter da Allianz Arena. Ia ser 2-1 hoje e 2-0 pro Bayern lá. Foi 2-1 hoje pro Bayern. Jogar lá agora, rapaz, o Real Madrid se colocou numa situação muito complicada. Mas do Real Madrid, nunca duvide, né? O Real Madrid já foi campeão da Champions com elencos que não eram tão bons, que tinha time muito melhor do que eles, e ainda assim eles foram campeões. Aqui, tá passando o replay do gol do Vini Júnior perdido. É inacreditável, cara. E tipo, tinha um espaço ali, vendo o lance agora no replay, tinha um espaço ali entre o Neuer e o gol que ele poderia investir. O Neuer fechou muito bem o gol, beleza. Mas, porra, tinha um espaço ali que ele poderia, né? O Neuer fechou muito bem também, pô. O Neuer fechou muito bem também, mas, porra, ele poderia, sabe? Acho que esse foi o gol mais inacreditável de toda a partida. Enfim, jogo de volta 100% em aberto. O jogo é na Alemanha. Faz diferença? Faz. Mas na Champions League, não faz tanta diferença quanto faz em outros campeonatos. Por exemplo, eu já vi na Champions League, o cara venceu o outro por 2-0 fora de casa, e quando chegar em casa, perder em casa também pro outro que perdeu em casa. Ou seja, os dois vencerem fora. 2-0, aí o outro vai lá e reverte fora. Tudo pode acontecer. É um campeonato imprevisível. Eu não perco por nada. Vai ser um jogão na volta, assim como foi um jogão também hoje. Um jogo que tem 40 finalizações, 17 no alvo. Os goleiros trabalharam bastante, principalmente Neuer, né? Que teve que fazer milagre hoje. Se não fosse Neuer, o Bayern de Munique não teria ganho o jogo de hoje. Teria sido, no mínimo, um empate. 2-2 ou 3-3, mas não teria vencido a partida de hoje. Porque Neuer hoje salvou o Bayern de Munique, tá? E agora leva essa vantagem lá pra Allianz Arena, lá pra Alemanha, né? Enfim, velho, eu não queria estar na situação do Real Madrid, não. Tem um 2-1 contra pra ter que reverter na Alemanha. Mas é o Real Madrid, né? Nunca duvide do Real Madrid. Eu lembro ano passado que o Real Madrid tinha perdido de 3-0 na ida. Acho que foi pro Arsenal. E todo mundo falando, o único duelo que tá ainda em aberto é o do Real Madrid. Claro que em forma de zoação, né? Mas faz sentido, pô. Faz sentido, porque duvidar desse time aí, eu não duvido. Eu lembro até hoje, né? Lá em 2022, quando algumas pessoas diziam assim, porque o Manchester City é maior do que o Real Madrid, porque o Manchester City isso e aquilo. Aí o City tomou aquela virada histórica lá na semifinal da Champions pro Real Madrid. Quando o City abriu vantagem, todo mundo falou, já era, vai passar. Aí do nada o Real Madrid vira. É assim. Então, só pode falar, o Real Madrid tá eliminado da Champions depois que o juiz apita. Aponta centro de campo e apita o final do jogo. Só. Do jogo de volta. Até lá, nunca diga que o Real Madrid tá eliminado. Nunca, nunca, nunca. Enfim, velho, amanhã tem mais 2 grandes jogos, tá? Vou ter que escolher um pra assistir. Vou tentar o máximo dividir tela, cara. O máximo, mas não garanto nada, não. Eu acho que eu vou assistir o Clássico Espanhol, tá? Realmente, essa temporada, inclusive, esses dois aí vão se enfrentar 6 vezes. 2 vezes na Champions League, 2 vezes na Copa do Rei e 2 vezes na La Liga, se é que já não se enfrentaram, né? Eu não acompanho profundamente a La Liga. Então, amanhã tem mais, hein? É isso, agora aguardo vocês na Libertadores. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, me segue, deixa o like. Até o próximo vídeo.